Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. E eu quero falar com você hoje sobre sentimentos de vingança. É natural que, num primeiro momento, você se sinta tentado a retribuir o mal a outra pessoa. Por quê? Porque o mal, ele está dentro do ser humano. Essa é uma grande realidade. Jesus nos ensinou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. E também nos ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso nós precisamos aprender a manter cativo, preso, todo sentimento, todo pensamento, tudo aquilo que é contra Deus. Há uma luta muito grande acontecendo. Uma luta, uma batalha muito grande entre a nossa carne e o nosso espírito, os nossos desejos, as nossas emoções e as nossas razões. E na maioria das vezes, você acaba se inclinando e fazendo coisas que você não gostaria de fazer. Acaba agindo da forma que você não gostaria de agir. Quantos arrependimentos você carrega? Quantas coisas você hoje olhando, você percebe e diz a si mesmo: poxa, eu não deveria ter falado dessa maneira, eu não deveria ter feito isso com fulano, eu não deveria ter retribuído isso, mas retribuiu. E por quê? Porque nós precisamos lutar contra esse sentimento de vingança, esse sentimento de querer retribuir o mal com o mal, porque isso é da nossa natureza humana, mas não agrada a Deus. A Bíblia aqui em Romanos, no capítulo 12, no versículo 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com bem. Olha, essa coisa de olho por olho, dente por dente, isso não agrada a Deus. Porque se for dessa maneira, o mundo vai acabar cego e sem dente. Não é assim. Eu sei que pela lei do homem, pelo que as pessoas pensam, pelo julgamento que as pessoas fazem, é mais ou menos assim: a pessoa tirou um braço, então tem que tirar um braço dela também. Se ela cegou alguém, tem que cegar ela também. Se ela matou alguém, tem que tirar a própria vida dela também. Mas se você parar para pensar, e eu sei que muitas pessoas vão dizer assim: porque não aconteceu com você, é porque não fizeram isso com você. Mas se nós formos pensar desta maneira, retribuir o mal que os outros estão nos fazendo, eu pergunto: qual a diferença? No que nós estamos sendo diferente? Teve até um vídeo que rodou muito aí na internet e que abalou o mundo e muitas pessoas, de uma senhora orando e perdoando o assassino do filho. Por que esse vídeo viralizou? Porque não é uma coisa comum, não é normal você ver isso acontecer. Pelo contrário, uma mãe diante do assassino do seu filho, ela, sem o evangelho, sem a palavra de Deus dentro dela, é natural que ela ia querer furar os olhos do rapaz, retribuir o mal, tirar a vida dele, matar o rapaz, porque é o natural, é o comum, é o que todo mundo faria, é o que todo mundo que amar, pelo menos a grande maioria faria. Mas nós não devemos pagar o mal com o mal, não devemos, mas nós devemos pagar o mal que nos fizeram com bem. É o que o Senhor Jesus nos ensinou: se te ferirem uma face, dê a outra.
Se te tirarem a túnica, ofereça também a capa. Se te obrigarem a andar 1 milha, vai com ele 2. Você vê que os ensinamentos de Jesus contrariava até mesmo o que os religiosos da época ensinavam. Contrariava o natural, contrariava o senso comum. Porque era muito comum as pessoas serem arrastadas para as praças, para serem apedrejadas. Era muito comum as pessoas, elas sofrerem com algo que elas haviam cometido, um erro que elas haviam cometido. Era comum que elas pagassem na mesma moeda. Só que não foi isso que ele nos ensinou. Então, cuidado, não se vingue, não se vingue. Eu sei que de repente você está aí me ouvindo agora, você foi prejudicado, difamaram você, fizeram mal contra você, puxaram o seu tapete, falaram de você pelas costas, alguém te fez o mal. Olha, a vingança não é sua, a vingança não é minha, a vingança é do Senhor e Ele há de retribuir. Agora, nós não podemos maquiar e disfarçar esse sentimento ruim, como muitos fazem. E muitas vezes usam a Bíblia, usam a própria palavra para alegarem ali os seus sentimentos. Muitas vezes dizendo assim: olha, a mão de Deus vai pesar, a mão de Deus vai pesar, Deus vai fazer justiça. Só que entenda, a justiça de Deus não é a sua justiça. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os seus sentimentos não são os de Deus. Muitas vezes, a justiça que você quer é que aquela pessoa pague. Só que a de Deus é que ela se arrependa e ela mude. É muito comum, por exemplo, você até mesmo ouvir pessoas dizendo o seguinte: fulano vai para o inferno, vai para o inferno. E na maioria das vezes elas falam isso com o desejo de que realmente aquela pessoa vá para o inferno, pague, fulano vai pagar lá no inferno. Como se para aquela pessoa não houvesse perdão. Só que o Senhor Jesus não quer que ela pague no inferno, não. Mas que ela se arrepende, que ela volte atrás, que ela corrija o seu erro, que ela mude. E é esse que tem que ser o nosso sentimento. Então não se vingue, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a você e eu te encontro no próximo vídeo.